Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. Essa daqui é a questão número 1 da FUVEST 2026, segunda fase. Então, a tendência é que, dentre as 6 questões de Químicas da segunda fase, o nível de dificuldade das questões vão se tornando mais difíceis, ok? Então, essa primeira questão aqui, ela é bem tranquila. Tá? O item C talvez seja o que você tenha um pouco mais de dificuldade, porque o primeiro item, o item A, ele vai tratar sobre a parte de óxidos, que já foi cobrado em alguns vestibulares aqui de 2026, como por exemplo o vestibular da segunda fase da Unesp, também cobrou o assunto de óxidos. O item B é sobre cálculo estequiométrico e o item C, ele vai falar aqui sobre reatividade, ok? Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O óxido de cálcio, também conhecido como cal, tem diversas aplicações, sendo muito importante do ponto de vista econômico. Além de ser uma das principais matérias-primas na produção do aço e do cimento, é também utilizado na agricultura para a correção das condições do solo, diminuindo a acidez. Esse óxido é produzido pela decomposição do calcário e tem como subproduto o dióxido de carbono, ok? Então, como eu disse, vai ter o item A, o item B, o item C. Então, vamos ver o que ele vai pedir agora aqui no item A. Então, ele dá uma contextualizada sobre aqui o óxido de cálcio, que é um óxido básico, que a gente vai discutir agora, ok? Então, essa acaba sendo o primeiro questionamento que a FUVEST vai nos fazer. Então, bem tranquilo, escreva a reação entre o cal e a água, que explica seu uso na alcalinização do solo. Então, quando você estudou lá no primeiro ano do ensino médio, a parte de funções inorgânicas, você estudou lá os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Então, eu vou deixar aqui nos cards a questão da Unesp, que também trata do assunto de óxidos, porque lá eu falo um pouquinho mais sobre os tipos de óxidos, e até na questão da Unesp ela pergunta sobre o CO. Que tipo de óxido é o monóxido de carbono, ou o CO, ok? Então, vou deixar aqui para vocês depois darem uma ampliada no conhecimento sobre óxidos, ok? Mas, bem simples a ideia, tá? Você identifica, depois do seu estudo de óxidos, que o óxido de cálcio é um óxido básico, ok? Ele vai ter o cálcio, que é um metal alcalino terroso, e o óxido. Então, quando você tem um óxido de um metal, você tem um óxido que é básico. Então, a gente vai discutir agora por que ele é um óxido básico, o óxido que tem um metal. Então, vamos colocar aqui a canetinha e vamos lá. Então, eu tenho aqui o óxido básico. Você vai lembrar isso das suas aulas de química. O óxido básico ele é formado por um metal, que nesse caso aqui é o cálcio, mas o óxido, quem que é o óxido? É o O2-, ok? Então, se eu tenho um metal e um óxido, eu tenho um óxido que é básico. Por que ele é um óxido básico? Porque quando ele reage com água, ele forma uma base, ok? Então, quando eu pego aqui, escrevo a reação entre o cal e a água. Então, quando eu venho aqui o cal, é o óxido de cálcio, ok? Mais a água, tá? O que eu vou ter aqui? A formação a água líquida, né? O óxido de cálcio sólido. Mais a água líquida. Eu vou ter a formação do quê? Do CaOH2, tá? Nesse caso, eu vou ter ele aqui aquoso, tá? Solvente é água, ele quer que reaja com a água. Então, esse cara está no meio agora aquoso, ok? Então, a equação está balanceada. Você tem que ver se a equação está balanceada, porque ele está te pedindo escrever a equação. Então, eu tenho aqui um cálcio de cada lado. Tenho aqui 2 hidrogênios de cada lado. E eu tenho aqui 2 oxigênios de cada lado. Ok? Então, a equação está balanceada. Você não precisa balancear. Ok? E aí, você montou aqui a equação que foi pedida, ok? Então você tem que lembrar o que aqui, né? Que o cálcio, ele é
da família dos alcalinos terrosos, ele é do grupo 2, então a carga dele é 2+. Como o óxido é 2-, você usa um de cada. Por isso que é CaO. Por exemplo, se fosse o sódio que estivesse reagindo com o óxido, como o sódio é do grupo 1 da tabela periódica, ele tem uma carga mais 1. Então eu precisaria de 2 sódios, 2 cátions sódios, para neutralizar essa carga do óxido. Então aí a fórmula seria Na2O, porque eu preciso de 2 sódios para neutralizar a carga do óxido. Então eu teria aqui o óxido de sódio, ok? Como aqui o cálcio já é do grupo 2 da tabela periódica, a carga dele já é 2+, eu preciso só de um cálcio 2+ para neutralizar a carga do óxido, que é 2-, ok? Então, por isso que fica apenas CaO. E aí, essa água, ela entra aqui para formar a hidroxila, forma a base. Por isso que o óxido básico, por isso que o óxido de cálcio é um óxido básico, porque ele reage com água para formar o quê? CaOH. Isso daqui é uma base de quem? De arrênios. Isso aqui é uma base de arrênios. Ok? Você tem aqui a espécie que fornece a hidroxila, que é o OH-. Ok? Então, a gente está formando aqui. Então, a gente está formando aqui uma base, tá? Por isso que esse cara é um óxido básico, porque esse óxido reage com água para formar uma base, tá? E depois ele ainda pede: escreva a reação entre o cal e a água que explica seu uso na alcalinização do solo. Então, como você está formando uma base, e aí eu colocaria essa explicaçãozinha ainda para o pessoal da FUVEST, como a reação forma uma base, essa base tende a neutralizar o H+, que está no solo, e aí você tem aí a alcalinização do solo. Se você tem lá, vamos supor, uma quantidade de H+, ou seja, vamos colocar assim que vai ficar melhor. Tenho lá uma quantidade de H+ no solo. Imagina que eu tenho aqui o solo. Tem uma quantidade de H+, uma certa acidez. Quando eu jogar o óxido de cálcio na presença de água, ele vai formar uma base. E aí essa base me gera hidroxila. Então, as hidroxilas, elas reagem com o ácido para neutralizar, para formar água. Aí você neutraliza a acidez do solo. Ok? Então, você jogou lá. Você neutraliza a acidez do solo, porque você forma água, tá? E aí você tem o cálcio 2+, no ambiente lá, no solo. Você tem o cálcio 2+, tá? Então, é isso que a gente acaba tendo. Então, você neutraliza o H+, e aí você tem, se você colocar uma quantidade superior à quantidade de H+ que você tem, seu solo acaba tendo excesso de hidroxila, e aí esse solo ele vai ser considerado um solo alcalino. Ok? Então é isso que você está fazendo lá. Certo? Então, colocarei nessa explicaçãozinha aqui, mas bem breve para o pessoal da FUVEST. Ok? Então, fizemos aqui o item A, vamos agora para o item B. Agora, a gente vai tratar aqui sobre o tema de estequiometria. Tá? Se você está estudando para vestibular e você não estudar estequiometria, pode ter certeza que você vai deixar algumas questões sem fazer na prova, tá? E aí a chance de você entrar no vestibular que você pretende, ela diminui, ok? Se você pegar na primeira fase aqui da FUVEST, de 2026, caíram questões de estequiometria ou questões que você precisava conhecer o princípio de estequiometria para conseguir resolver, ok? Então vamos lá. O que ele vai falar aqui no item B? A produção do óxido de cálcio pode gerar impacto ambiental devido à liberação de gás carbônico durante a sua produção, contribuindo para o aumento do efeito estufa, ok? Então, ele fala aqui sobre o problema de você produzir esse óxido de cálcio, que você acaba gerando aqui CO2, ok? Aí ele fala, considerando que a produção anual de óxido de cálcio a partir do carbonato de cálcio é de 1,12 vezes 10 a décima quilograma. Ele quer saber qual que é a quantidade de CO2 em quilograma liberada anualmente para a atmosfera. Ok?
Então, ele me dá aqui a massa molar do hidrogênio, do carbono, do oxigênio e do cálcio. Então, é uma questão de estequiometria. Como eu sei que é uma questão de estequiometria? Ele está relacionando aqui o óxido de cálcio, tá? O óxido de cálcio com quem? Com o CO2. Então, ele está fazendo uma relação em massa, podia ser em mol, número de partículas, volume de gás. Ele está fazendo uma relação entre dois compostos diferentes, dando uma certa quantidade de alguma coisa, ok? Então, a gente vai ter que montar uma equação química também, tá? Então, ele fala aqui, ó, a produção do óxido de cálcio. O óxido de cálcio é produto. Pode gerar impacto devido à liberação de CO2. Então, o seu produto é o óxido de cálcio e o CO2. E a partir de quem que vem isso aí? Considerando que a produção anual, a partir do carbonato de cálcio. Então, esse aqui é o meu reagente. O óxido de cálcio e o CO2 são produtos. E é isso que a gente vai montar aqui. Ok? Então, novamente para a caneta. Eu preciso montar a equação química, não tem jeito. Então, eu tenho aqui o carbonato de cálcio sólido. Aí, ele sofre uma decomposição térmica. E ele vira o óxido de cálcio sólido, mais aqui o CO2, que é gasoso. Tá certo? Aqui não tem água envolvida, então o óxido de cálcio ele vai ser obtido na forma sólida. Ok? O que ele fala aqui? Agora a gente precisa o quê? A gente tem dado aqui. Ele quer saber qual que é a relação desse valor, e esse valor é de quem? De óxido de cálcio. Tá? Então, ó, considerando que a produção anual de óxido de cálcio, a gente tem o valor desse cara aqui, de óxido de cálcio, a partir do carbonato. E ele quer saber o quê? Um valor X que está relacionado com o CO2. Ok? Então, a questãozinha típica de estequiometria é uma questão bem tranquila, tá? É uma questão básica de estequiometria. Não fala sobre reagente limitante, não fala sobre pureza, não fala sobre rendimento. É uma questão básica de estequiometria, ok? Então, para montar aqui a estequiometria, como ele quer o valor em quilograma, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui os dados do óxido de cálcio, então eu preciso da massa desse cara e a massa desse cara, da massa molar, tá? Então aqui o cálcio tem uma massa molar de 40 gramas por mol e o oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas por mol. Então 40 com 16 aqui dá 56 gramas por mol, ok? E o CO2? Bom, CO2, você fez tanta questão para estudar para chegar na segunda fase, que você já sabe que a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Tá? Se você não lembra, por isso que a FUVEST deu esses valores aqui. Então, eu tenho 2 oxigênios, então 16 vezes 2 dá 32 gramas, mais um carbono. Então, 32 com 12, isso aqui vai me dar 44 gramas por mol. Tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A primeira linha eu sempre deixo para colocar as massas molares. Ok? Agora, a gente tem aqui o valor de quem? De óxido de cálcio, que é 1,12 vezes 10 a décima quilograma. Então, eu coloco aqui 1,12 vezes 10 a décima quilograma. E a gente quer saber quanto que eu produzo por ano de CO2 a partir dessa quantidade que eu gero de óxido de cálcio anualmente. Ok? Então, aqui tem algumas vantagens, né? Aqui grama cancela com grama, então a minha resposta já vai dar em quilograma, porque é a única unidade que resta. Então, a minha unidade já dá em quilograma final, porque é a única unidade que está restando. E, tá? Por que cancela grama com grama? Porque quando eu multiplicar aqui em cruz, uma grama vai estar no numerador e essa grama estaria no denominador. Então, uma grama em cima, uma grama embaixo, elas se cancelam, tá? Eu não preciso perder tempo, não preciso nem arrastar ela para a conta. Já cancela ela aqui. E é isso que eu faria para o pessoal da banca da FUVEST. E aí tem mais um detalhe bem interessante aqui. A gente não vai fazer conta complicada nenhuma aqui. E a FUVEST quer que a gente enxergue isso. Por isso que ela me deu 1,12 vezes 10 a décima. Por quê? 56 vezes 2 é 112. Quando eu olho para 1,12, o que eu enxergo aqui? 1,12, se eu andar vírgula 2 casas para a direita, isso aqui vira 112. E eu posso simplificar.
Então, como eu vou andar a vírgula duas casas para a direita, tá? Então, a vírgula está aqui, eu vou andar uma, duas. Isso aqui vai me dar 112. Só que como eu estou aumentando o número, eu estou indo de 1,12 para 112, como eu estou aumentando o número, eu diminuo o expoente. Então, como eu andei duas vezes a vírgula para a direita, eu diminuo duas vezes o expoente aqui. Então, o que é 10 a décima, como eu aumentei o número, eu diminuo o expoente. Então, aqui vai ficar 10 a oitava. Ok? E aí eu simplifico aqui, ó. 56 dividido por 56 dá 1. 112 dividido por 56 dá 2. Então, aí eu já posso fazer direto, ó. Como é dividido por 1, x vezes 1, nada vai dividir essa multiplicação aqui em cruz. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a oitava vezes 44. Então, 2 vezes 44, o x vai ser o quê? X é igual 2 vezes 44 dá 88, vezes 10 a oitava. O quê? Quilograma. É a única unidade que sobrou. Só que isso aqui não é notação científica ainda. O que eu vou fazer? Agora, para ficar notação científica, eu ando a vírgula uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai me dar 8,8 vezes 10 a quanto? Agora, se eu diminuo o número, eu estou indo de 88 para 8,8. Se eu diminuo o número, eu aumento uma unidade. Então, isso aqui é 8,8 vezes 10 a 9 quilogramas de CO2 que foi gerado anualmente para produzir o quê? Para produzir essa quantidade de quem? Dióxido de cálcio. Ok? Então, quando eu produzi essa quantidade de dióxido de cálcio, eu gerei essa quantidade enorme de CO2. Tá certo? Então, deixaria tudo isso demonstrado também para o pessoal da FUVEST. Beleza? Então, fizemos aqui também o item B, bem tranquilo, como eu disse, é uma estequiometria básica de tudo. Ok? Agora, vamos lá para o item C, que é o último item. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre reatividade. Tá? Então, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o problema, né, como você poderia tornar esse CO2 um pouco mais reativo. Então, vamos lá. Item C. Deixa eu voltar aqui para o apontador. Existe um centro na USP, que é o RCGI, Research Center for Greenhouse Gas Innovation, cuja pesquisa visa encontrar formas de minimizar o impacto ambiental da liberação do CO2. Você viu que só para produzir o óxido de cálcio, a quantidade absurda de CO2 que foi gerado, que foi liberado para a atmosfera. Então, pesquisadores, tá, estão tentando aproveitar esse CO2 para alguma coisa. Ele vai continuar. Uma das maneiras de realizar essa minimização é utilizar o CO2 para gerar materiais de maior valor agregado. Tá? Então, tentar aproveitar esse cara que a gente está jogando na atmosfera, que não faz bem para a atmosfera, que faz aí, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Okay? Então, ele fala aqui, do ponto de vista químico, para que isso ocorra, para que você aproveite ele, você gere materiais de maior valor agregado. Para que isso ocorra, são necessárias estratégias para aumentar a reatividade do CO2. Então, quais são essas estratégias que eu consigo aumentar a reatividade de alguma coisa? Nesse caso do CO2. Então, ele quer saber o quê? Ele quer que nós colocamos o quê? Cite 2 fatores experimentais que tornem mais efetivos os processos envolvendo moléculas pouco reativas, como o CO2, e ele quer que justifiquemos a nossa resposta. Ok? Então você vê que essa questão ela contextualiza o assunto com problemas atuais, ok? O CO2 é pouco reativo por quê? Porque o CO2 ele é uma molécula simétrica, o CO2 é isso aqui. A estrutura, forma estrutural do CO2 é isso aqui. Tá? Aí você tem aqui o oxigênio nas pontas, com seus 2 parezinhos de elétrons. Tá? Então, aqui você tem uma molécula simétrica. Se eu passo um plano de simetria aqui, a metade da esquerda é igual à metade da direita. Tá?
A geometria dele é linear, ok? E o carbono aqui, ele também está no seu maior estado de oxidação, tá? Como que eu sei aqui o número de oxidação desse carbono? O oxigênio é menos 2. Então, eu tenho menos 4 dos oxigênios. Como o CO2 é uma molécula neutra, ela não tem carga, então, para essa conta dar zero, o carbono tem que ser mais 4. Então, o carbono está no seu maior estado de oxidação, que é o mais 4. Ok? Ou seja, aqui ele está no máximo estado de oxidação que ele pode obter, que ele se pode ter, certo? Que é mais 4. Então, tudo isso torna essa molécula estável, pouco reativa. Essas ligações duplas são ligações mais fortes do que se fossem ligações simples. Então, todos esses fatores, a simetria, a geometria linear, esse máximo estado de oxidação que o carbono se encontra, essas ligações duplas que são mais fortes, tudo isso faz com que essa molécula seja pouco reativa. E aí ele quer saber como a gente pode aumentar a reatividade desse CO2, ok? Então nós temos duas formas, ele quer duas formas, tá? Que a gente pode tornar essa molécula que é pouco reativa, mais reativa. E é isso que a gente vai comentar aqui agora. Então, uma das formas é, tá? E aí eu tirei essa imagem do livro do Coates, tá? Então, aumentar a temperatura. Então, uma das formas de eu tornar o CO2 mais reativo é aumentar a temperatura do meio onde ele se encontra, tá? Então, aqui tem um gráfico que mostra isso aqui muito bem. A linha azul, a curva azul, é uma temperatura T1. A curva pontilhada vermelha é uma temperatura T2, que é maior do que T1, tá? Então, aqui, ó, menor temperatura, maior temperatura. Então, quando eu tenho uma menor temperatura, se eu fosse trazendo isso aqui para baixo, a minha energia é aqui. Quando eu estou numa maior temperatura, eu vou trazendo essa linha para baixo, a minha energia é aqui. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia da molécula, tá? E outra coisa interessante que esse gráfico mostra. Na temperatura maior, eu tenho mais moléculas, ó, tenho mais moléculas. Numa temperatura maior, ó, numa maior temperatura, eu tenho mais moléculas que têm energia suficiente para reagir. Então, quando eu estou numa temperatura maior, ó, que é a partezinha vermelha, tá? E aí abrangeria tudo isso aqui, o vermelho. Então, quando eu estou numa temperatura maior, eu tenho mais moléculas que têm energia suficiente para reagir. Agora, quando eu estou numa temperatura menor, eu tenho menos moléculas, ó, o trechinho menor azul. Eu tenho menos moléculas com energia suficiente para reagir. Onde você estudou isso no ensino médio? É essa relação que você tinha que fazer, como eu disse no início. Esse item aqui não é tão simplesinho. E é tendência nas questões de segunda fase da FUVEST, conforme os itens vão aumentando, você passa do A para o B para o C, a dificuldade dos itens também vai aumentando. Então você tinha que lembrar aonde no ensino médio eu vi esse assunto. E aí você, quando falou sobre teoria cinético-molecular, tá? Quando você falou lá sobre a parte de cinética química, fatores que aumentam a velocidade da reação, você deve ter estudado esse assunto, ou pelo menos deveria, tá certo? Então, quando a gente vem para cá, um dos fatores que aumenta a reatividade de um composto é você aumentar a temperatura. Se você aumenta a temperatura, as moléculas têm mais energia cinética. Então, aí, se elas têm mais energia cinética, a tendência é que elas se choquem com geometria e energia favorável para formar um produto é maior. E aí você estudou isso daqui no ensino médio, sim, tá? Porque eu até peguei esse gráfico do material que eu uso no cursinho, tá certo? Então, um dos fatores é aumentar a temperatura, tá? Pelos fatores que eu acabei de dizer. E ele quer mais um fator. Qual que é o outro fator? E o outro fator é usar um catalisador, tá? Por isso que eu disse, você viu isso aqui, ou deve ter visto quando você falou sobre cinética química, tá? Então, quando eu uso um catalisador, o que eu acabo fazendo? Qual que é a função de um catalisador? Um catalisador, ele vai ser colocado numa reação. Então, o catalisador, ele tem a tendência de diminuir a energia de ativação. Então, imagina que eu tenho aqui uma reação. Imagina que eu tenho uma reação
tem energia, aqui eu tenho a coordenada da reação, vou colocar uma reação exotérmica, tá? Então aqui eu tenho os reagentes, aí eu tenho aqui uma reação normal, e aí aqui eu chego no produto. Quando eu uso um catalisador, aqui você tem uma energia de ativação. Então, para essa reação acontecer, você precisa superar essa energia aqui. Quando eu uso, vamos ver se ele volta aqui. Quando eu uso um catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a energia de ativação. Então, antes a energia de ativação, que era isso aqui, agora a minha energia de ativação é só isso aqui. Então, o catalisador ele me dá um mecanismo de reação alternativo. Ele me dá um outro caminho de reação, onde ela acaba sendo mais rápida. Ok? Então, essa é a vantagem de você usar um catalisador. Ok? Então, se você aumentar a temperatura, você aumenta a reatividade, e se você também colocar um catalisador, você também acaba aumentando essa reatividade. Por quê? Como que eu sei que está aumentando essa reatividade? Porque a reação ela vai ocorrer mais rápido. Se a reação está ocorrendo mais rápido, é porque eu aumentei essa reatividade. Tá certo? Então, eu teria mais um fator. Ok? Então, quando eu venho aqui, e aí eu coloco isso em palavras para o pessoal da banca da FUVEST, eu coloquei o seguinte. A utilização de catalisadores é um dos principais fatores que aumentam a reatividade, pois eles reduzem a energia de ativação da reação, permitindo com que o CO2 participe das transformações químicas que seriam inviáveis em condições normais. Ok? Então, como eu disse, quando eu tinha desenhado aqui anteriormente, ou a barreira energética que eu precisaria superar para chegar do lado do produto. Então, talvez isso fosse inviável sem um catalisador. Agora, quando eu usei o catalisador, vocês viram que eu tinha colocado aqui uma curva bem menor, uma energia de ativação bem menor precisa ser superada para eu produzir alguma coisa. Então, isso mostra, sim, que o catalisador ele está aumentando a reatividade do CO2, por exemplo, porque a reação está ocorrendo mais rápido. Ok? Então, esse é o primeiro fator. E o segundo, a temperatura. Né? Como a gente já discutiu, a temperatura também contribui para elevar a energia cinética das moléculas, pois ela aumenta a frequência e a eficácia das colisões. Né? Para a reação acontecer, as moléculas dos reagentes elas têm que se chocar com uma energia adequada, com uma energia suficiente para que novas ligações se formem e antigas reações se quebrem, se rompam, e também a geometria de choque tem que ser favorável, que é o que eu estou dizendo aqui. Né? Então, aumenta a frequência, aumentando a temperatura, você vai aumentar a frequência dessas colisões, e a eficácia das colisões. Elas têm que ocorrer numa geometria que é favorável, o que favorece, né, o que aumenta a reatividade desse CO2. Tá certo? Ainda teria mais um item que eu poderia falar aqui, que para não ficar com dois, eu só colocaria dois para o pessoal da FUVEST, mas eu tenho um terceiro item que eu posso colocar, que é sobre a ativação química. Então, se eu pegar o CO2 e colocar ele num ambiente onde esses reagentes, onde eu tenha reagentes ativadores, ou solventes específicos com que polarizem ou enfraqueçam a ligação do CO2, eu também estou aumentando a reatividade desse CO2. Certo? Então, eu teria mais esse item que eu poderia colocar sobre ativação química. Poderia falar, como o CO2 é um gás, eu poderia relacionar também com pressão, ok? Então, eu teria aí alguns itens que eu poderia estar falando, não apenas esses dois. Eu escolhi o catalisador, que é clássico você trabalhar com catalisador no ensino médio, falar sobre catalisador, tem várias questões sobre catalisador e também sobre temperatura. São os mais clássicos de você estar falando. Os mais clássicos de você estar entendendo. Agora, eu posso falar sobre também pressão, tá? Se eu pensar lá no princípio de Le Chatelier, fatores que deslocam o equilíbrio, você via lá concentração, ou a pressão parcial, ou mexer na pressão total, ou você mexer na temperatura, tá certo? Que está relacionado aqui com o aumento da reatividade, ok? E, como eu disse, falei da pressão e também eu vou colocar aqui um pouquinho sobre a ativação química, que esses reagentes, eles sendo colocados, ou o CO2 sendo colocado com reagentes ativadores, ou
o CO2 sendo colocado em contato com um solvente específico que acabe polarizando ou enfraquecendo a ligação dessa molécula, acaba tornando ele mais reativo. Por quê? A gente viu que o CO2 é uma molécula bem estável por causa das ligações duplas, por causa da sua geometria, né, por causa do estado de oxidação, que são fatores importantes. Então, se você coloca ele no meio que enfraqueça alguns dessas propriedades, você também acaba tornando ela mais reativa. Ok? Então, acho que eu coloquei aqui também essa ativação química, ó. Quando eu venho aqui, ó, a ativação química do CO2 por meio do uso de reagentes ativadores ou solventes específicos, como, por exemplo, líquidos iônicos, tá? Que seria um solvente que aumentaria a reatividade dele. Eles podem polarizar ou enfraquecer as ligações da molécula, tornando-a mais suscetível a reações químicas. Tá certo? Então, mas eu só colocaria como resposta para a FUVEST os dois que eles pediram. Tá? Aqui eu coloquei mais um, poderia também ter colocado aqui sobre a pressão, só que vocês entenderam aqui que, como o CO2 é um gás, se eu alterar a pressão, eu também acabo aumentando a reatividade dele. Ok? E aí, quando eu venho para cá, a gente acaba terminando de resolver essa primeira questão da FUVEST 2026, segunda fase. Então, como eu disse, uma questãozinha bem tranquila, tá? Por se tratar da primeira questão da FUVEST da segunda fase, tá? Então, o item A sobre óxidos, bem tranquilo, tá? O item B sobre estequiometria também, o básico do básico de estequiometria. E essa sim aqui você teria que puxar da memória aonde que eu vi durante meu estudo o assunto de reatividade. E aí você se tocar, que você se lembrar que você viu isso aqui na parte de cinética química e relacionar isso aqui com tudo que você viu. Okay? Se ele está te fazendo essa pergunta, você fala, meu, aonde que eu estudei isso aqui? Se ele está me fazendo essa pergunta, é porque no meu estudo eu passei, ou eu deveria ter passado, por essa parte de reatividade. E aí, o que torna alguma coisa mais reativa? Temperatura é clássico. Se falar sobre temperatura, se eu aumento a temperatura, eu aumento a reatividade na grande maioria dos casos. Tá certo? Então, é aí que é isso que a gente teria que responder. Tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, difícil, se travariam em algum item ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!